Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos iniciar nossos trabalhos lendo uma mensagem do livro Para Sentir Deus, do Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Irmãs do Fô. Consciência emocional. Cansado da rotina? Improvisa o bem para alguém que pelo menos uma vez a cada dia. Oprimido pela ansiedade? Recorda um pouco as dores alheias e enxuga algumas lágrimas. Cansado da insistência das provas? Caminha um pouco mais em busca de conhecimento que te liberte. Irritado com as decepções? Aprende o exercício da aceitação, habituando a pensar que a vida nem sempre será como desejamos. Desanimado com a força dos imprevistos? De certo, muitas contrariedades do caminho são avisos da misericórdia celeste acerca dos melhores rumos para a nossa vida. O cansaço das lutas, na maioria das vezes, é um termômetro de aferição a respeito de como estamos enfrentando os conflitos nos desafios do dia a dia. A opressão emocional é quase sempre o resultado do exaurimento energético decorrente da força inadequada de lidar com os conflitos. Consciência emocional é aprender a ouvir Deus na intimidade. Saber quais são os seus recados de luz que temos em nós, ante os testes que nos aplicam as experiências na escola da vida. Quanto mais ligados ao Criador, mais ciência da vida amealhamos em nossos passos, sorvendo o espírito de serenidade e de bem-estar, abençoando nossas provas com o melhor aproveitamento e lucidez. É interessante que tudo está interligado, a espiritualidade, as nossas emoções, os pensamentos. E é isso que aprendemos aqui na doutrina. Só temos um recado hoje, que no final o sabão estará disponível lá atrás para quem quiser. Tá bom? Vamos então à nossa prece inicial. Vamos acalmando o nosso coração, nos concentrando, recebendo as energias desse ambiente tão salutar, tão bom, abrindo a nossa mente, abrindo o nosso coração para os ensinamentos de hoje. Que possamos ouvir, entender, compreender, para praticá-lo em nosso dia a dia, fortalecendo e melhorando a nossa conduta e assim a nossa vida, o nosso caminhar. Que possamos entrar em sintonia com a espiritualidade e aproveitarmos. Que possamos estar presentes de corpo e alma, a mente conectada, para recebermos o melhor. Se conosco, Mestre amado, hoje e sempre, que assim seja. Com muita alegria, hoje nós recebemos o Flauber lá de Araraquara. Flauber, seja muito bem-vindo. Boa noite a todos. Para mim é uma honra ter a abertura feita pela Melissa. Nós nos conhecemos por um convite que ela me fez para realizarmos uma live uma vez, né? E ao chegar a casa aqui preparando todos os equipamentos, né? Me chega uma moça, cumprimenta e eu mal reconheci, né? De tanto tempo que a gente se conheceu, mas na frente do computador, né? Eu falei para ela, me desculpa, porque na frente do computador a gente se perde um pouco depois de um tempo, né? Mas que maravilhosa recepção. Muito obrigado, viu, Melissa? Muito obrigado. Na noite de hoje, eu separei um tema. Se for por gentileza, puder apagar essas luzes da frente, por gentileza. Isso, muito obrigado.
Obrigado. Um tema bem pertinente e um tema que causa espanto a algumas pessoas. No ano passado, nas Olimpíadas da França, nós tivemos a repercussão da Sininho, né, da skatista fazendo entre libras, a frase que Jesus nos deixou. E repercutiu tanto esta frase que ao longo do ano me veio muitas nuances de pensamento e raciocínio sobre ela. E pelo que me foi falado, me foi estudado, me foi assim inspirado a desenvolver uma palestra que tão forte que foi, eu comecei a escrever. E foi algo tão assim natural que eu percebi que muita gente entendeu essa frase de uma forma errada, né? Mas a gente vai, no caminhar, vai explicar o desenvolvimento dessa frase e o porquê que Jesus disse isso. E não através dos evangelhos, assim, a gente vai ver através da Bíblia. Então eu trago a imagem de Jesus andando sobre as águas, uma imagem muito forte, e a frase: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a segunda frase que ele diz é: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então quando a gente ouve essa frase, ou a gente lê, a gente logo entende que só Jesus é o caminho e nós precisamos adorá-lo, entendê-lo para que a gente possa ser salvo, para que nossa evolução possa acontecer. Será realmente isso? Eu deixo uma pergunta. Não tem tantas pessoas que adoram Jesus dentro dos templos religiosos? E mesmo adorando Jesus, na hora do desencarne, se perdem através do umbral? Há tantos livros psicografados, inclusive, tem um livro muito interessante chamado Vale dos Espíritas, onde há uma colônia no umbral para os espíritas. E a gente imagina, nossa, mas se eu conheço a verdade, como é que eu vou no umbral? Então, e aí é que está. Se conhecemos a verdade, por que não aplicamos? Não deixamos o orgulho, a ambição, a vaidade, a avareza de lado. Esse livro é tão interessante para os nossos estudos que nos abrem os olhos e parece um tapa na nossa cara. Porque lá estão palestrantes, oradores, trabalhadores, presidentes, diretores e também frequentadores espíritas. E não só isso, outras colônias também, de diversas religiões. Estou citando aqui o Espiritismo, onde cá nós estamos. Né? Nós estamos. Então, quando a gente lê Kardec, ele sempre diz: estudai. Estudai para poder conhecer. Antes de ir para uma mesa mediúnica, tentar entender o que é aquele fenômeno, para depois participar. E é assim que nós fazemos. Nós estudamos, fazemos a escola de médiuns, né? E depois adentramos a uma sessão mediúnica para poder entender o que é aquilo tudo. Senão fica tudo muito fantasioso. E aqui é a mesma coisa. Será que nós estamos prontos para entender essa frase? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, tirando da Bíblia, em João 14, diz uma reunião ali com os discípulos. Jesus está tendo algumas, vamos falar assim, nuances do que vai acontecer. A gente pode notar nas palavras de Jesus. Então ele começa assim, ó: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Está pedindo para adorar Jesus? Não. Para acreditar naquilo que ele está falando para os discípulos. Porque ele é o porta-voz de Deus. Está tendo ensinamentos ali onde os 12 apóstolos já foram selecionados, já foram experimentados
nas vidas anteriores para estar com Jesus. E mesmo os 12 apóstolos não entendiam o que Jesus falava. Imagine nós que estávamos lá na época de Jesus. Será que a gente entendeu? Como assim? Eu estava lá? Com certeza. Nas nossas reencarnações, nós estávamos em qualquer parte do planeta, principalmente no Oriente Médio. Ele era o centro dali, um dos centros do nosso planeta. Então nós estamos hoje na Terra. Nós estamos em mais uma unidade planetária para tentar nos desenvolver. E se Deus quiser, vamos conseguir. E ele continua: na casa de meu pai há muitas moradas. Me perdoem os erros de digitação. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar o lugar para vocês. Eu, como professor de ciências e biologia, também leciono astronomia para meus alunos. Então a gente não fala sobre religião dentro da sala de aula, óbvio. Mas os alunos têm curiosidades, graças a Deus. Eles perguntam: professor, o nosso sistema solar é composto por 8 planetas e um Sol que é uma estrela. Será que só nosso planeta é habitado? Aí eu devolvo a pergunta: será que existem tantos planetas lá no céu que você observa de noite, ou estrelas brilhando, que só estão lá para embelezar a noite? Para você falar: nossa, que lindo. Será mesmo? Ah, mas por que o homem não encontrou vida fora do planeta? Porque simplesmente o homem só vai encontrar aquilo que é imagem e semelhança dele. Vai encontrar outras formas de vida, porque podem estar em outros planos, outras considerações de energia. Ah, mas foi para Marte e não encontrou nada. Marte está muito mais evoluído. Nem a matéria eles precisam mais. É só a gente ler Maria João de Deus, a mãe de Chico, e foi levada a Marte, que descreveu como é. Está lá. Cartas de uma Morta, no livro. Então eles perguntam: mas você acredita mesmo que tem vida fora do planeta? Eu falo: não acredito, eu tenho certeza. Você acha que nós seríamos privilegiados? Você crê em Deus? Creio. Por que ele só iria privilegiar a nós? Humanos tão miseráveis que matam uns aos outros. Tem certeza? Aí eles começam a pensar. Então está aqui a prova. Está aqui. E que as religiões, simplesmente, elas interpretaram como sendo as igrejas. Há muitas casas do meu pai. As igrejas. E não olharam para o céu. E nós olhamos. E hoje veio uma notícia, há pouco tempo surgiu, que o telescópio James Webb, ele foi tão longe, tão longe, tão longe, tão longe, que ele já constatou que existe mais de 30 quadrilhões de galáxias. Galáxias. Quantas estrelas tipo Sol existem na nossa galáxia? Mais de 400 bilhões de Sol. Se cada Sol tiver pelo menos 2 planetas que estão em órbita em volta dele, já imaginaram quantos planetas existem? Imaginem. E só a Terra é povoada? É muita infantilidade, né? É muita imaturidade nossa pensar dessa forma. E está aqui a prova na própria Bíblia. E Jesus ainda diz: se não fosse assim, eu teria dito a vocês. Então, vou preparar o lugar para vocês. Que lugar que Jesus preparou? Será que é o reino dos céus? Como será que imaginaria o reino dos céus? Um ambiente cheio de deleite, de felicidade, de gozos intermináveis. Só o plano espiritual? E onde é o plano espiritual? Em algum planeta.
E quando Jesus fala que vai preparar o lugar, ele vai preparar o próprio planeta Terra para ser um lugar de gozos e deleites. Porque os ambientes, os mundos também evoluem. Tanto é que a nossa energia planetária não cabe mais certas energias grosseiras. Tanto é que Jesus já preparou Quiron, aonde estão sendo exilados os irmãos mais endurecidos no ódio, no mal. Estão indo para lá. Estão indo assim, ó, em grande quantidade. Mas existem muitos aqui e muitas lideranças que ainda estão presentes e são necessárias para o nosso adiantamento moral. Para o nosso. Porque a felicidade ainda não é deste mundo. Nós temos que aprender a ser feliz. E nós temos uma chance de aprender isso. E uma nuance eu vou trazer hoje para todos vós. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e vos levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Ou seja, Jesus é uma energia. E Jesus conhece a cada um de nós. Quando nós evoluirmos para uma energia assim como Jesus, nós estaremos em Jesus e Jesus estará em nós. Como diz as cartas de Paulo, não sei mais se sou eu que vive em Jesus ou é Jesus que vive em mim. De tão conhecimento que ele adquiriu, de tanta plenitude de evolução que ele adquiriu. Paulo, há 2000 anos atrás. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Ele falando isso para os discípulos, porque os discípulos são os mais bem preparados para ouvir a palavra de Jesus. E os discípulos, balançaram. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Olha só, Tomé, só acredito vendo, Não entendeu. Porque todos ali, mesmo os apóstolos, estão engatinhando na espiritualidade. E nós estamos saindo desse engatinhar hoje, na transição planetária. Há 2000 anos ninguém entendeu, nem os apóstolos, então está na hora da gente entender. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eles entenderam menos ainda. Menos ainda. Continua. Se vocês realmente me conhecem, conheceria também a meu Pai. Jesus sempre falava. A oração te conecta com o Pai. A oração, orai e vigiai, te conecta com o superior. Há relatos de que Jesus acordava antes e todos os apóstolos iam orar. Entrar em contato com o Criador. Vocês conseguem imaginar o quão sublime deveria ser, pelos olhos da espiritualidade, quando Jesus orava? Os arcanjos em volta, entoando hinos de louvor, nessa consagração e união de Jesus com Deus, com o Pai. Tem ideia? Certa feita, Divaldo, em visita ao Chico, no final de ano, era próximo do Natal, e o Chico pediu para que Divaldo acompanhasse ele até uma casa, bem no interior da mata ali, onde viviam duas mulheres, a mãe e uma filha, e a filha com um problema muito sério, acamada, deficiente, uma vida muito dura, muito expressiva. O Divaldo: vamos sim, mas nós iremos lá passar o Natal. Não tem problema, Chico. E quando eles chegaram próximo à casa, o Divaldo observou uma energia tão maravilhosa, e ele ouvia uma música que vinha dos arcanjos. Uma música tão maravilhosa que ele não conseguia expressar a felicidade daquele momento. Eles entraram na casa e estavam só as duas, uma casa muito pobre, de pouca coisa. Então o Chico levou algumas coisinhas para passar uma ceia de Natal.
E ali ficaram, e as duas muito agradecidas. E quando o Divaldo saiu com o Chico já recebendo as indagações de Divaldo através da mente, né? O Chico captava muito a voz da mente das pessoas. Tanto é que a pessoa pensava e o Chico devagarzinho chegava ali, né? E respondia, só para a pessoa ouvir, para não deixar ela constrangida perante as outras pessoas. E aí o Chico disse, Divaldo, essa é a última reencarnação dessas duas pessoas aqui na Terra. Elas pediram para expiar o que elas deviam num passado muito longínquo. Logo elas voltarão ao plano espiritual e estará cessado todas as possibilidades de reencarnação neste planeta para elas. Ou seja, seres muito superiores, que pediram uma vida sem nada, para que pudessem entender e viver das doações das pessoas. Olha que maravilhoso. E nós somos tão pequenos, que nós podemos fazer alguns testes aqui para entender o quanto somos pequenos. Querem ver? Se chegar um anjo na sua frente agora, olha para a pessoa do lado, está do seu lado. Pode ser desconhecido ou conhecido, quem você ama, né? Um anjo na sua frente e falar assim, ó: esta noite eu vou levar um de vocês. Escolha. Quem vai? Tem gente que já está olhando assim, ó, para o marido ou para a esposa. Vai você. Olha como somos pequenos. Para quem conhece a fundo o plano espiritual, olha lá, eu vou. Me leva. Lá vou estar liberto mesmo, né? Mas vamos mudar um pouquinho essa comparação. Se você estiver andando na rua, chegar um morador de rua falar para você o seguinte: me dá tudo o que você tem, eu quero aprender a ser feliz. Você vai entregar tudo o que você tem para ele? Todos os seus bens materiais, todos. Até o seu cachorrinho. E aí? Difícil, né? Por isso que nós temos que aprender e reencarnar, e conviver. E aqui, como prova e expiação final dos tempos, isso tudo está acelerado. Guerras, pandemia, discussões, desequilíbrios emocionais, como foi lido pela Melissa aqui. O equilíbrio emocional. Quem tem hoje tem um tesouro nas mãos. E o Evangelho nos dá esse suporte. Mais à frente eu vou dizer. Então, Jesus continua: se vocês realmente me conhecessem, também conheceriam meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Se Jesus é todo amor e caridade, Deus está com ele. E os apóstolos não perceberam que todo esse comportamento, essa energia também é de Deus. Porque se nós somos filhos do Altíssimo e fomos criados puros e ignorantes, nós somos o quê? Energia divina. E quando se fala que nós somos imagem e semelhança, será que é a imagem e semelhança desse corpo robusto? Não. Se tirar o corpo, fica o quê? O espírito. Se ficar o espírito ou o corpo mental, o que é o corpo mental ou o corpo búdico? Vamos colocar até mais acima. É uma energia. Então, Deus é uma energia suprema que está em tudo, está em nós. Nós temos a divindade com a gente, a energia divina. Tanto é que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Não é? Então vamos dividir. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, para poder entender o que Jesus quis dizer. Eu sou o caminho. São as nossas escolhas. A todo momento estamos sendo assim, provados a ter escolhas. Seja ela no âmbito profissional, familiar, emocional, conjugal.
pequenas decisões, grandes decisões. E são essas decisões que formaram o que nós somos hoje. Eu ouço muito podcast, alguns trechos de podcast que falam sobre saúde emocional, mentalidade forte, tudo mais ali, e que uma frase que me chama a atenção, que é muito verdadeira: não culpe o próximo da sua posição de hoje, porque foram as suas escolhas que te trouxeram até aqui. E quando a gente analisa toda a nossa vida, é a mais plena verdade. Não adianta culpar o ciclano, o fulano no emprego, ou em casa no trabalho, em casa na família, o marido, a esposa, o pai, a mãe, o irmão. Nós somos feitos de escolha. Meu pai desencarnou há 2 anos. Sempre que eu falo isso, choca um pouco as pessoas. Mas foi a melhor coisa que me aconteceu na vida. Não o desencarne do meu pai. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu estava atrás da porta, e meu pai recebendo uma visita, eu cheguei bem devagarzinho assim, e eu ouvia ele dizendo para a visita: ó, esse aí não vai dar nada na vida. 8 anos de idade. Eu vou culpar meu pai? Não. Aquilo me deu uma coisa que no momento eu não entendia o quê. Mas passando a adolescência, quando a gente fica de frente com os nossos passados, com as nossas reencarnações anteriores, a gente fica mentalizando quem é a gente, para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. Porque a adolescência é a pior fase da vida. Infelizmente. Porque fica de frente com você mesmo. E todas as suas reencarnações afloram para que você faça as suas escolhas. Por isso que adolescente é tão complicado. Mas pode não ser tão complicado assim. Uma boa orientação, não fazer por ele o que ele tem que fazer e não protegê-lo demais. A proteção é excelente, mas a superproteção geram pessoas fracas emocionalmente. Então, aquilo foi aos poucos me influindo, e aquela necessidade de provar algo que eu tive, e de repente, quando eu dei por mim, estava querendo provar algo para quem? Para ninguém. São as minhas escolhas que foram me levando aonde eu sou, onde eu estou. Estou hoje como professor nessa reencarnação, professor educador. E então, anos antes de meu pai falecer, tentei trazer meu pai para alguma palestra. Pai, vamos assistir uma palestra espírita e tudo mais. Filho, eu não consigo. Eu não consigo imaginar onde você chegou, mas eu nunca disse para ele que eu ouvi o que ele tinha dito à visita. Mas ele falava: eu não consegui ver você. Eu ia começar a chorar e não ia parar. Mas depois da sua passagem, não foi uma vez, foram várias casas espíritas no qual fui palestrar. E lá ele estava presente. Eu não vejo, graças a Deus, senão eu ia cair de joelhos aos prantos. Graças a Deus. Mas as pessoas viam e vieram me falar. Que bom, Pai. Isso foi uma alavanca para que a gente possa se erguer e não se afundar. Porque o caminho quem faz é você, não é ninguém. Foi isso que Jesus quis dizer. O seu caminho, suas escolhas. Então a gente tem muito apego material. A gente não perdoa. E será que ama mesmo? Mas o que isso tudo quer dizer? Isso tudo é um instinto. Eu trouxe um homem das cavernas aqui, possivelmente um homem de Neandertal, um Homo erectus de Neandertal, e que ele está ali pensando sobre algo. E neste momento da nossa evolução, nós recebemos a inteligência. Nós recebemos a inteligência. Porque aqui nós estamos no reino hominal, como segundo Kardec traz. Kardec traz 4 grandes reinos. O reino mineral, no qual fomos criados, ignorantes e puros. Depois o reino vegetal. E nós temos sistemas orgânicos animais ali, nas plantas, são semelhantes a nós. A respiração,
a digestão, a produção de substâncias, que é a produção de hormônios, a reprodução, a proteção, não é mesmo? Tecidos, a vascularização, no caso da seiva, o açúcar, a água dentro dela, e que depois no plano, no reino animal, todos esses sistemas começam a ser consagrados e passam a ser reflexos. Reflexo esse no animal que ele vai moldando a cada reencarnação. Repara como o cachorro, o gato, o cavalo estão tão assim acima dos demais que cada um tem sua personalidade. O cachorro te vê, ele te ama. Só que também não tem noção do amanhã. Se for um cachorro muito agressivo, na hora que você coloca a mão no pote que ele estiver comendo, ele vai te morder. Ele não raciocina que você pode parar de dar ração para ele. Ele vai proteger o que é dele. E isso é importante, o instinto. Agora, o gato, né? Você chama, se ele estiver tranquilo, não quiser ir com você, ele só te olha de lado, assim, ó. Tá nem aí. Tá nem aí. Então, assim, são seres com sua personalidade. E aqui, nós estamos consagrando todos esses reflexos aí, começando a pensar até onde o ódio é importante, até onde a raiva é importante, até onde a sexolatria é importante, a vaidade. Então nós temos todos esses reflexos hoje colocando de frente com a gente e fazendo a gente pensar até onde isso é importante. A lei da ação e da reação. E a verdade? Qual verdade? Qual? A minha, a sua ou a de Deus? Não é isso que dizem? Nós temos 3 verdades numa briga. A verdade de um, do outro e a de Deus. Qual é a verdade? Então aqui, eu trouxe uma frase que assim, no momento de desenvolver a palestra, me vem muito forte à mente. Nossos pensamentos e vontades fazem das nossas ações impulsos pelo qual vivemos. Nossos pensamentos que são imateriais. A gente pensar nesse corpão aqui, nessa massa concentrada de energia, o cérebro só é um receptor dos pensamentos que vêm do plano espiritual, onde está o nosso espírito. E ele recebe. E reflete isso, joga para o corpo todo. A gente tem a ação para poder executar. Então a nossa verdade, ela simplesmente se depara para quem, por quem e por quê. Ou para onde. Imaginem no trabalho de vocês, na faculdade ou na escola. Sempre tem alguém que vai pegar no seu pé, não tem? E tem alguém que vai lá puxar o seu tapete. Mas você já parou para pensar que você faz a faculdade, você trabalha, vai para a escola, e tem um porquê e um porquém? Já percebeu? E que se você precisar fazer qualquer ação para defender o seu emprego ou a sua faculdade, que é o seu sonho, é um para quê, um sonho, é um por quem, a família. Se você é o único provedor ou provedora e precisa daquele emprego, você vai ter algumas ações ali para defender. Mesmo que inocentemente você agrida um colega de trabalho e nem percebe. E será que esse colega de faculdade ou de trabalho ou de escola não está passando por alguma coisa que ele está tentando defender o que ele acha que é certo? É a verdade dele. Uma historinha rápida que todos vós conhecem pela metade. E ontem, quando eu levei minha pituca para dormir, minha filha, 6 anos, filha, vamos dormir? Vamos. Hoje eu vou te contar uma história de um homem que foi mal interpretado por todo mundo. Quem, papai? Judas. Quem foi Judas? Vamos que eu te explico. Judas foi o único apóstolo de Jesus que não nasceu na Galileia.
era muito ligado à política, era muito ligado às vendas. E para ele, pessoa bem apessoada era pessoas que tinham bens materiais. Mas estava com Jesus. Ele amava tanto Jesus, que fez com que ele tivesse um engano muito grande e que já tinha sido programado por Jesus. Jesus já sabia. Imagine um Cristo encarnado. Tentaram imaginar o plano reencarnatório no qual os Cristos se organizam para que ele possa demonstrar o amor e a caridade neste planeta? A gente não faz menção disso. Tudo é qualificado, extremamente tudo. Então, Judas, como Jesus era muito conhecido, pessoas vinham até Jesus, uma multidão vinha até Jesus. Só que os romanos queriam pegar Jesus, porque ele era um líder negativo para o império. Então Judas teve uma brilhante ideia. Vou deixar Jesus ser preso. Todo o povo, a nação, vai contra o império e vai tirar Jesus dali. Ele vai se tornar o rei dos reis. E vai levar a multidão com ele. E todo mundo vai conhecer Jesus. Por isso que na noite anterior, Judas deu um beijo no rosto de Jesus. E Jesus disse: você irá me trair. Mas eu, Senhor, não irá me trair. Porque ele não foi cinismo, ficou surpreso. Eu não vou te trair. Porque na máquina cerebral de Judas, ele estava fazendo aquilo para poder elevar Jesus acima do imperador. Mas nós sabemos todo o calvário que aconteceu. A execução de Pôncio Pilatos. O caminho da crucificação. E Judas acompanhando aquilo, extremamente envergonhado, extremamente culpado, se sentindo o peso de um sistema solar inteiro nas costas. E que quando Jesus desencarnou, não me recordo se foi no mesmo dia ou poucos dias depois, o Judas cometeu suicídio. Se não me engano, foi no mesmo dia. E Jesus estava ao lado de Judas no umbral. Inclusive, uma passagem muito rápida da oração do creio, nós temos essa passagem. E desceu à mansão dos mortos. E ressuscitou no terceiro dia. Por que no terceiro dia e não no primeiro? Porque 3 dias Jesus acompanhou Judas no umbral. Até que o Judas conseguiu, através da mansidão, da loucura no qual ele estava, pelo ato que ele fez e que deu tudo errado, ele conseguiu ser ajudado. E aí Jesus entregou Judas nas mãos dos trabalhadores espirituais e conseguiu terminar seu ministério aparecendo aos discípulos no terceiro dia. Então essa foi a verdade de Judas. Ele queria elevar Jesus. É a verdade dele. E que pouca gente conhece. É uma história maravilhosa. E que depois, não esquecendo do seu ato, há mais de 300 anos depois, ele pediu para voltar, para sentir o mesmo que Jesus sentiu, mas para ajudar as pessoas. Então ele voltou na França como Joana d'Arc. Uma pré-adolescente de 12 anos, 12 anos, recebeu 3 espíritos de alta envergadura, um homem e 2 mulheres, que falou que ela precisava salvar a França e entregar a um certo rei. E é um absurdo que todos os historiadores
ficam inconformados como uma criança recém, né, deixou de ser criança, depois com 16 anos, 4 anos depois, porque ela relutou para ter essa missão. Depois de 4 anos, ela conversou com um rei, recebeu e ficou à frente dos exércitos, acabando com a Guerra de 100 Anos, entre França e Inglaterra. No momento de sua morte, quando estava sendo queimada na fogueira, na Inquisição, um dos religiosos pegou 2 gravetos, fez em forma de cruz, aproximou-se dela e antes que as chamas tomassem o seu corpo, Jesus atirou do corpo material. E assim, Judas, totalmente redimido, sem nenhuma mágoa, porque para Jesus não tinha mágoa, mas para ele precisava, porque foi a verdade dele. O caminho que ele escolheu e a sua verdade. Então, temos ações no nosso dia a dia que vão depender do nosso grau de evolução moral. Dependendo do nosso grau de evolução moral, tomamos decisões mais ou menos aflitivas para o próximo. Como, por exemplo, você consegue matar uma formiguinha? Ah, formiguinha não. E a barata? Ah, eu não, eu chamo meu marido. Aí Tom me fala, não, eu não, deixa minha mulher mata. Né? Mas por que matar a barata? Então, Jesus não conseguia pôr a mão em nada, nem uma formiga, nem barata, nem rato, nada. Pela sua condição moral. Olha a nossa condição moral. É muito baixa ainda. Então, dependendo dessa nossa condição, nós tomamos certas decisões. E que nós amanhã vamos estar de frente com ela. Vamos ressarcir ou vamos receber amigos para nos auxiliar. Exemplo. Na última vez que estive em Jaú, foi num domingo, nós visitamos o parque aquático aqui próximo, né? Parque aquático de Pacu. Maravilhoso, por sinal. E saímos daqui, fomos para lá, passamos o dia, maravilhoso, né? Aquele peixe maravilhoso, que eu adoro o peixe daqui da região. Nossa Senhora. E na hora de ir embora, eu fui tirar o carro e o carro atolou numa areia. Meu Deus do céu. E não deu 15 segundos. Eu não sei de onde surgiu. Apareceu um homem. Oh, atolou aí, peraí que eu vou te ajudar. Ele trouxe lá a montana dele, amarrou uma corda lá, tal, puxou, o carro não saía. O carro ficou preso em cima de um toco, no eixo do carro, fazer o que for, não ia sair de lá. De repente, apareceram 6, 7 pessoas para ajudar. E eu fiquei impressionado porque assim, as pessoas se propuseram a ajudar sem conhecer, sem nada. E tirou o carro dali. O cara se enfiava debaixo do carro, se sujava inteiro tal ali. E eu olhava, eu ficava tão constrangido com a situação, eu e minha esposa. E, meu Deus, vou ter que chamar lá o seguro para vir para cá, para guinchar o carro e tudo mais. Não, o pessoal deu um jeito ali, tirou o carro, fomos para casa. E as minhas orações a todas as famílias, meu agradecimento. Se tiver alguém aqui que estava lá, que me ajudou, muito obrigado de novo. Sim, a humanidade, ela tem jeito. Os bons estão em grande quantidade, mas os bons são mansos. Não fazem alarde. Os maus são em pequena quantidade, mas fazem muito barulho. Por isso que isso acaba deixando os bons um pouco escondidos. A vida. Nossas ações nos levam a refletir e estar disposto a ressarcir nossos débitos que, através do véu do esquecimento, não lembramos. Então, na nossa vida, nós estamos em uma família, nós estamos no trabalho, nós estamos na rua, nós passamos por algumas dificuldades que a gente não entende.
Por que tem um irmão que é meio atrapalhadinho? Por que o outro não precisa de tanta gente assim, se desenvolve mais? Se você não encontrou o irmão atrapalhadinho na sua família, atrapalhadinho pode ser você. Ou então um pai mais seco, uma mãe mais seca. Por quê? Tudo tem um porquê. As nossas ações do passado vão refletir hoje para que nós possamos reagir de forma diferente. E nós estamos de frente com os nossos algozes. A esposa, o marido, o pai, a mãe, o filho. Ué, mas o companheiro, o cônjuge foi meu inimigo? Possivelmente. E que através da emanação e da imantação necessária da reencarnação e do ressarcimento, houve aquela paixão avassaladora. Eu sempre falo para minha esposa, quando eu te vi na faculdade, passando de frente comigo no corredor da faculdade ali, eu nunca tinha sentido aquilo. Borboletas influíram no meu estômago. Sabe assim? O pessoal fala, isso aí é balela. Não. O que é isso? É o chamamento espiritual. Tá aí, você precisa ressarcir. E ela sabe quão penoso é. Porque não é porque é palestrante que é santo. Né? A palestra a gente faz, mas o meu ouvido está mais próximo da boca. E quando a gente desenvolve a palestra, o primeiro ensinamento é ao palestrante. É ao palestrante. Nós necessitamos dessas providências espirituais. Porque os senhores me ouvem um dia só. E eu faço essa palestra 3, 4, 5 vezes. Quem tem que aprender mais? Eu. Pela necessidade do ressarcimento. Então ali nós estamos de frente com várias pessoas que precisamos reatar os laços de amor que um dia foi rompido. Eu lembro até hoje, minha filha devia ter aqui um mês e meio, eu com ela nos braços, ela me olhou tão profundamente nos olhos, aquilo me estremeceu o espírito. Fiquei tão impressionado com aquele olhar, foi incrível. Ela me olhou no fundo da alma. Eu estremeci. Isso é um encontro de espíritos, é um reencontro. Como diz a Melissa lá no fundo, né? A gente só se viu uma vez diante de um computador. Você em Araraquara e em Jaú. A gente começou a conversar, depois a gente se conhece há tanto tempo. É um reencontro. Como assim os amigos se veem e parece que já se conhece há tanto tempo, e fica muito tempo sem se ver, e quando se vê parece que se viu ontem. E de repente vocês têm o mesmo pensamento. E de repente um manda mensagem para o outro, eu estava pensando em você agora. Uma ligação tão profunda. Pode ter sido de uma mesma família anterior, pode ter sido um casal, pode ter sido pai e filha, mãe e filha. Não importa. Essa grande família universal é a nossa vida. Então nós temos todas essas considerações para que a gente possa ressarcir. Um parente difícil que a gente tem que ajudar. E não adianta você querer fugir. Ele sempre vai vir atrás de você. Ou alguma coisa vai ligar você a ele para sempre estar apoiando e ajudando. Porque talvez você se ausentou na hora que ele mais precisou de uma outra encarnação. Ou a gente usurpou essa pessoa. A perda de empregos ou oportunidades também nos faz pensar. Riquezas ou misérias. As riquezas é uma responsabilidade tão grande para um espírito. Através do dinheiro e da riqueza a gente pode comprar tanta coisa. Até a moral de alguém. Até a dignidade. É muito pesado a riqueza. E a miséria. A miséria é uma prova tão grande que Chico caminhava nas ruas de Uberaba com os colegas. De repente ele viu um morador de rua do outro lado da rua e Chico atravessou a rua. Foi lá, conversou com o morador de rua. Voltou.
Aí um dos amigos disse: difícil, né, Chico? Ele falou: difícil agora. Mas o que me chamou a atenção foi a tamanha luz que esse morador de rua tem. E quando eu me aproximei, Emmanuel disse que aquela era a última reencarnação desse espírito tão grandioso que pediu essa prova para viver da bondade dos outros. Olha só, a miséria. Doenças graves, a deficiência, né? A vida em equilíbrio. Isso para algumas pessoas é uma obsessão. Estar ligado a todas as condições de exercício, de equilíbrio de espírito, corpo e espírito. Porque possivelmente em reencarnações passadas, viveu na ociosidade, no desequilíbrio, né? Na abundância, na gula, na sexolatria. Então a pessoa busca a todo momento estar em equilíbrio, corpo, espírito e mente. É uma busca, é uma vida. E a frase: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os nossos esforços. Os nossos esforços. Os nossos esforços simbolizam sermos um alpinista, um escalador, estarmos diante de uma montanha. Nós temos alguns equipamentos e ninguém para ajudar. Isso resume os nossos esforços de vida. Por quê? Assim, nós aprendemos aqui na Casa Espírita a famosa reforma íntima. Que através do nosso conhecimento a gente pode entender quais são as nossas fraquezas, as nossas fragilidades, os nossos desequilíbrios, para que nós possamos mudar. Por isso que Sócrates diz: conhece-te a ti mesmo. Todos nós nos conhecemos. E a maioria das provas que nós temos, todas elas julgam as nossas necessidades de ser. Podem ver, desde a infância. Como muitas delas se repetem. Muitas delas. Estudo. Nós temos uma outra ferramenta para poder subir a montanha. Como Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos todos os livros da codificação espírita, não só esse, como a Bíblia. A gente acabou de estudar a Bíblia. Em outros livros maravilhosos que foram psicografados por Chico, por Divaldo, por mãos tão astuta, tão respeitosa, que deixaram para a gente um legado de conhecimento do plano espiritual, de valores. De valores. E por último, amar os vossos inimigos, assim como a ti mesmo. Se você tem um conhecimento, se você se conhece, então você vai perceber que você não é um ser perfeito. E que o próximo, quem está ao seu lado, também não é perfeito. E quando você faz isso, você ama, porque você respeita as limitações, as necessidades do próximo. A caminho para cá, minha esposa, nós estávamos conversando sobre isso. Inclusive, muitos casais no início do relacionamento, do casamento, eles buscam no outro a felicidade plena. Coloca no outro a incumbência de fazer com que ele seja feliz. Completa a ilusão. Porque a ninguém há essa incumbência a não ser a nós mesmos. Ninguém é obrigado a fazer a gente feliz. A felicidade é por nós construída. Porque nós temos uma necessidade e uma dor que não é do outro e nem é a dor do outro e não vai perceber. Aí a gente acaba se desiludindo com o outro. E não entende que um relacionamento, na verdade, é um aporte. Podem perguntar para os mais velhos que estão ali 20, 30 anos casados. Quais são as virtudes? Ah, tem bastante. Quais são os defeitos? Também tem bastante.
E os seus? Ixi, não sei como ele está comigo até hoje. Vai te responder. É respeitar o limite, é respeitar os defeitos e entender. Aí nós estamos prontos. Porque todas as adversidades do caminho vão ser cessadas ou então vão ser diminuídas. Por isso que fala que o espírita, ele é uma pessoa seca, uma pessoa fria. Não é frieza, é entendimento. Se eu entendo porque veio uma doença, a perda de um emprego, um fim de um relacionamento, um desencarne, por que eu tenho que me preocupar tanto? Eu vou sentir, mas eu não vou me desesperar, porque o desespero faz mal. Principalmente para um desencarnado. E aí a gente sobe a montanha com todas essas ferramentas. Ou seja, o grau evolutivo. E para a gente fechar... Opa, eu bati em algo errado aqui. Foi. Para a gente fechar, Jesus diz: eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Outro conselheiro. Será que já chegou? Dentro de pouco tempo, o mundo não me verás. Já falando do seu desencarne. Vocês, porém, me verão. Ou seja, aqueles que têm o dom da clarividência. E Jesus apareceu dos apóstolos. Porque eu vivo, vocês também viverão. E todos nós viveremos. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês estão em mim e eu em vocês. Essa é a família universal, onde Deus está em todos e em tudo. Nós fazemos parte de uma grande família. Mas o conselheiro, o Espírito Santo que meu Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará lembrarem de tudo o que eu disse. O Evangelho, segundo o Espiritismo, trazido pelos Espíritos, explicando todo o comportamento de Jesus. Aqui está a bússola. Por isso que o Espiritismo é o consolador prometido, porque conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Ele consola. A morte não existe. É apenas um afastamento momentâneo. E para a gente fechar, para a gente entender a nossa condição de hoje, um videozinho bem rápido, eu gosto de passar no final do ano. Mas o Natal estava próximo, né? Então acho que vale ainda. O vídeo é a lebre e o urso. A lebre, simbolizado o nosso mentor espiritual, astuto, pequenininho, não precisa ser grande. E nós, o urso, cara de cansado, olha lá, preguiçoso, né? E tem uma curiosidade que o urso, toda vez que chega o inverno, ele entra em estado de hiberna. Ele cava uma toca, fica lá 3 meses dormindo. Olha que beleza. Come, engorda, fica lá, só sai pele e osso. Mas também quando sai, fecha a parque, fecha tudo, porque até ser humano ele vai devorar. Ele precisa comer. Precisa comer. Então aqui é tão bonitinho que mostra o que nós somos no dia a dia. Então nós estamos ali vivendo, nosso mentor ao nosso lado. Olha lá. Tentando nos aconselhar. E aí, qualquer sinal de problema ou de prova, a gente percebe e já entra numa dormência, né? Dá uma preguicinha de passar por aquele probleminha. Ai, meu Deus, já começa a se desesperar. Porém, o nosso mentor nos mostra, vamos lá. É uma provação que você precisa passar. Seja forte, resista, porque lá no final dessa provação ali, ó, vai ter uma fraternidade, vai ter um banquete. Pode ser feliz com outros diferentes de nós. Mas a gente vê, ouve, estuda, mas não acredita. E então a gente pega todo aquele problema, coloca na cabeça e vai para o nosso recanto.
a gente possa refletir. E muitas vezes a gente dorme, estaciona a nossa evolução espiritual. Mas nosso mentor sempre está pensando em nós, sempre tenta nos lembrar, sempre tenta nos dar uma dica e deixa ali esse presente pra gente. Mas ele vai lá, ele sabe que existe essa festa espiritual, esse momento de felicidade. Sempre um pensamento em nós. Um dia ele vai acordar, um dia ele vai ser feliz. Eis que a gente acorda. A gente vai até a festa, passa por aquele problema. E a nossa cara de bobo, de encontrar a felicidade é tão grande. E percebe que aquele problema foi tão pequeno, que precisou de um detalhe para a gente acordar. O nosso tempo. O nosso despertar. Que esse nosso despertar possa ser hoje. Para a gente poder fechar, vamos trocar toda a frase de Jesus? Você é o caminho, a verdade e a vida. Você não chegará ao Pai se não for com o próprio esforço. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa é a frase que nos acalma, nos aconchega e nos dá força para seguir em frente. Independentemente do que nós estamos passando. Seja um problema conjugal, um problema de família, um problema no trabalho. Tudo isso foi equacionado por nós, para a nossa evolução. Para que a gente possa amanhã ser melhor que hoje. E que aquele despertador chegue no seu coração e te avise. Cresça. Desperte. Porque Jesus te aguarda. Uma excelente noite a todos, uma excelente reflexão. Que o Pai Maior possa estar com você sempre. Muito obrigado, uma boa noite.